E aí, pessoal, vocês sabem que eu sou um crítico bastante ferrenho do governo Bolsonaro, né? E bato mesmo em tudo que eu acho que está errado ali, não falta coisas para bater, mas também sou o primeiro a reconhecer quando algo é feito de bom pelo governo, quando ele tem uma conquista real. E agora ele tem, sim, uma conquista real, uma conquista que até onde eu pude ver também houve contribuição substancial do governo brasileiro, sim, para alcançá-la, que foi esse grande acordo que finalmente, depois de 20 anos, conseguiu ser firmado entre Mercosul e União Europeia. Né? Um acordo comercial aí que vai trazer ganhos aí para os dois lados, podem ter certeza, não imediatos, mas pode ter certeza que nos anos vindouros a economia do Brasil, dos países do Mercosul e da Europa vão se beneficiar muito com esse acordo de comércio que vai criar novos mercados aí para produtos e empresas de ambos os lados. Tá? Agora, é curioso como esse acordo, assim como uma outra conquista, que ainda não se concretizou, mas que será a entrada do Brasil na OCDE, não está feito ainda, mas está encaminhado. Assim como esse outro passo positivo que o governo Bolsonaro deu, é um passo que vai numa direção muito diferente da que o discurso dele na campanha e mesmo agora no governo vem adotando. Né? Afinal de contas, esse acordo é um acordo assim plenamente, completamente globalista. Né? Quem escreveu muito bem sobre ele foi o Gustavo Noge, esse escritor aí da Gazeta do Povo, meu amigo pessoal também, mas escritor que fez um artigo muito bom na Gazeta do Povo chamado "O Governo Atirou no que Viu, Acertou no que Não Viu", em que ele mostra isso também, né? Lembra como na retórica do governo, não, agora é tudo Estados Unidos, Israel, esses são os parceiros, são acordos bilaterais, que Mercosul era uma coisa totalmente chutada para escanteio, né? Tinha até a ideia de acabar com esse Mercosul comunista. União Europeia, então, mesma coisa também. A gente gosta dos governos nacionalistas da Europa que estão contra a União Europeia. Aquela retórica, na minha opinião, muito ruim, que indica caminhos muito perigosos e ruins para o Brasil, contra o nosso interesse nacional. Mas, felizmente, nesta conquista concreta que o governo teve, é o contrário. Fortalecemos o Mercosul e fortalecemos a União Europeia também. Afinal de contas, é ali que é com ela que a gente está fechando esse acordo. Né? Então, me parece aí um acordo multilateral para início de conversa, né? Ou seja, já vai contra aquele discurso nacionalista de que os acordos têm que ser apenas bilaterais, acordo de país com país e não com os grandes blocos. Não, acordo entre grandes blocos e podem trazer muitos benefícios, até se possível, são mais difíceis de serem feitos, mais lentos, envolvem muito mais participantes, mas quando é possível fazê-los, ótimo, que seja feito sim, porque os ganhos também são maiores, envolvendo muita gente aí. E é mais do que isso, né? É um acordo globalista em outros sentidos, além do puro multilateralismo. Tá? Porque, primeiro, ele não está só baixando tarifas. Ele não só reduz as tarifas comerciais, ele faz isso, que é importante. Mas muito do comércio internacional hoje em dia, ele é barrado não por tarifas alfandegárias aos produtos importados, não por barreiras estritamente comerciais, mas por barreiras que eles chamam de não tarifárias, que são todas as regulações que vigoram nos diferentes países, da produção, do trabalho, do meio ambiente, uma série de questões aí que o acordo com a União Europeia trata. Tá? Então, ao fazer esse acordo, o Brasil, por exemplo, ele está aceitando para si uma série de regras e uma série de objetivos sobre os quais ele não terá mais como negar, a não ser que ele queira sair do acordo daí e perder os benefícios econômicos. Tá? Trata-se, por exemplo, de pautas ambientais, como o combate ao aquecimento global, o combate ao desmatamento, tá? Ou seja, causas que aqui dentro no Brasil a gente vê o governo botando em risco. Este acordo que, entre aspas, fere nossa soberania, por quê? Porque ele traz regras de fora, regras internacionais, multilaterais que vão valer, essas regras vão nos ajudar a alcançar esses objetivos. Vão dificultar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente acabar com toda a proteção ambiental. Porque agora, se começar a ter desmatamento, a gente perde o acesso aos mercados europeus. E vai ter gente fiscalizando. A Europa vai estar olhando para isso. Então, são regulamentações, regras ambientais, objetivos ambientais de combate ao aquecimento global. A gente vai ter que continuar, sim, no Acordo de Paris, coisa que a gente já tinha sido meio coagido a fazer antes, mas antes era de uma forma mais vaga, era pelas oportunidades, agora tem algo bem concreto aqui, ganhos comerciais muito concretos que estão em jogo. A gente vai ter que continuar no Acordo de Paris e tentando cumpri-lo. A gente vai ter que lutar contra o desmatamento, a gente vai ter que cuidar de questões do trabalho aqui dentro, contra o trabalho escravo, tá? Agrotóxicos também, a União Europeia não aceita todos os tipos de agrotóxicos, então não adianta aqui a gente liberar tudo, porque se a gente estiver usando coisa que os europeus consideram venenoso, porque causa câncer e eles não consomem, a gente vai perder também o acesso ao mercado deles. E tem uma cláusula aí muito importante, que é um princípio de precaução, que a Europa exigiu, o Brasil acabou cedendo, chegamos a um equilíbrio ali, que é o seguinte: mesmo antes de existir uma prova científica, uma comprovação científica líquida e certa de que a gente está violando alguma regra, seja do trabalho, seja ambiental, seja do uso de agrotóxicos, da saúde,
mas se houver evidências para isso, mas ainda não tiver comprovado, mas só de haver evidências, isso já é o bastante para poder, de forma preventiva, parar a importação ou impor alguma restrição maior à importação, até que se verifique direitinho se a gente está, e se os dois lados, no fundo, estão seguindo as regras. Tá? Ou seja, o Brasil agora está sujeito a regras que não dependem só da escolha do governo, da escolha do presidente ou nem do Congresso. Regras que são garantidas por um acordo internacional. Justamente aquilo que os tais nacionalistas dizem que eles são contra no globalismo, né? Porque o globalismo traz regras de fora que violam a soberania nacional. Primeiro que eu discordo que viola, porque a gente está aceitando isso, tá? Mas é o que está acontecendo. Agora o governo não vai ter mais toda a liberdade de fazer isso, ou, quer dizer, até pode, mas vai arcar com um preço muito claro e muito alto se tentar violar essas regras aí, tá? E mais, a fiscalização dessas regras também tem um ponto totalmente globalista aí, porque a sociedade civil é chamada a participar disso com sindicatos, com associações ambientalistas, com ONGs. ONGs são chamadas a integrar os comitês que vão estar analisando e avaliando o cumprimento das regras pelos países. E mais, vai até ser criado um fórum conjunto dos diversos países em que todos esses agentes vão poder dar o seu input, aí, trazer informações sobre como os diferentes países estão se atendo às diferentes regras. Tá? Ou seja, um órgão globalista por excelência, né? Um fórum conjunto que vai reunir entidades de diversos países, inclusive ONGs, para estar aí dando um parecer, um diagnóstico sobre questões ambientais, questões de saúde, questões de trabalho. Isso é para o benefício de todos, né? Isso é bom. Agora, é globalista. Não é aquele nacionalismo que não, a gente decide aqui e ninguém tem nada a ver com isso. Se a gente quiser desmatar, desmata. A gente vai fazer o que é bom para o nosso país. A gente está fazendo o que é bom para o nosso país. Se pautando por regras cada vez mais internacionais. Tá? Ou seja, é excelente esse acordo. Ele impõe limites ao populismo do executivo. E é curioso ver como os grandes ganhos que a gente tem tido na política internacional, no campo das relações exteriores, têm sido feitas justamente caminhando na direção do globalismo. Né? A OCDE é a mesma coisa. Um grupo de nações aí que tem regras conjuntas que têm que ser seguidas, que vão ter uma série de indicadores em comum para se comparar, enfim. Totalmente globalista. Integração internacional, que exige não apenas baixar as tarifas aqui na nossa alfândega, não, exige a gente aderir a regras impostas a todos, por esse objetivo comum dos ganhos do comércio, dos ganhos das relações econômicas, de uma maior proximidade, e também tem ganhos políticos, né? Selando as relações entre os países, facilitando, portanto, o bom intercâmbio entre os dois países e, portanto, aumentando a paz, aumentando a concordância, aumentando a importância da diplomacia no mundo e diminuindo as relações hostis. Tá? Então, ganhos aí totalmente globalistas. O presidente Bolsonaro tem dito que a gente está fazendo o que é bom do nosso interesse nacional, e os outros países também, a França, a Alemanha, seguem o interesse nacional deles, e tem que fazer isso mesmo. É verdade. Estamos fazendo o que está no nosso interesse nacional ao abrir mão das nossas decisões de curto prazo, por exemplo, sobre desmatar a Amazônia, para, em nome de um ganho claro, real no comércio, temos também aceitarmos também que a gente vai ter que se pautar por políticas ambientais que a própria Europa concorde, que façam sentido aí para o comércio global de hoje em dia, inclusive para os países desenvolvidos. Não tem mais essa história, vamos desmatar tudo para crescer rápido, isso acabou. Ou vai ter que acabar. Ou então a gente está fora, então a gente não vai oferir os benefícios do acordo. Tá? Aceitar regras em comum, prezar pelo bem de todos, está inclusive no benefício individual. Os ganhos de você sair de um sistema desse são de muito curto prazo, para algumas classes em geral dominantes ali dentro, mas não estão de acordo com o nosso interesse de longo prazo. O nosso real interesse, o interesse que contempla toda a população, que contempla o nosso futuro, é também os interesses dos demais. Essa é a visão verdadeiramente liberal, chamada, de forma preconceituosa, com origens inclusive antissemíticas, interessante, de globalista. O globalismo, essa ideia do governo mundial, ou de acabar com a soberania. Não se está acabando com a soberania, mas você está sim cedendo um pouco ao seu poder de decisão totalmente autoritário ou populista aqui no curto prazo em nome de um bem comum, um bem que envolve outros países e que é melhor também para nós. Tá? Ou seja, estamos abrindo mão do nosso interesse. Ao limitar o que a gente pode fazer com a Amazônia, a gente está abrindo mão do nosso auto-interesse? Não. Estamos seguindo o nosso auto-interesse, que está em perfeita consonância e harmonia com o auto-interesse de todo mundo também, porque os povos têm a ganhar com a paz e não com o conflito. O conflito tira ganhos mútuos possíveis. Essa é uma regra que vale para o mercado de pessoas, aí, que a divisão de tarefas e tudo, e vale igualmente também para a relação entre os países. Né? Essa é a visão realmente liberal ou globalista da coisa. A gente está perseguindo o nosso bem nacional, mas esse bem nacional é melhor perseguido em harmonia com o bem das outras nações também, e não em oposição.
e não em desagregação. Né? E ao contrário da visão nacionalista. A visão nacionalista diz que o nosso bem, enquanto nação, está em franca oposição, em contradição com o bem das outras nações, porque no fundo o mundo é soma zero e, portanto, cada um tem que lutar pelo seu o máximo possível, puxar para o seu lado o máximo, se fechando, acabando com... A gente não quer que eles tenham acesso ao nosso mercado, só a gente quer ter o deles. Isso leva à perda de todos. Né? Ou seja, embora a retórica do governo no plano internacional ainda esteja muito ruim, porque esse discurso nacionalista volta e acredito que ainda vai voltar mais, no plano das conquistas práticas, eu tiro o meu chapéu, sim, o governo tem feito grandes conquistas porque tem ignorado essa ideologia e tem seguido mais o verdadeiro interesse nacional. Né? Internamente ainda não. Internamente, por exemplo, o discurso desastroso ambiental do governo ainda tem se refletido na prática do desmonte aí da proteção à natureza no Brasil. Né? O governo fazendo barbaridades aí. Felizmente, um acordo como esse com a União Europeia nos ajuda, inclusive, a zelar mais pelo nosso bem internamente, ao limitar um pouco a tal da liberdade, mas no fim uma licenciosidade autoritária que o nosso governo tem para acabar, por exemplo, com a proteção ambiental. Então, esse acordo que está no nosso interesse econômico, sem sombra de dúvidas, mas também pode trazer ganhos, porque vai limitar as barbaridades que essa retórica absolutamente fora de lugar aqui no nosso país, que beneficia apenas algumas elites e sacrifica um dos maiores patrimônios que o Brasil tem, que é esse patrimônio ambiental, limita o poder desse tipo de retórica. Grande vitória aí, grande dia realmente, parabéns presidente Bolsonaro e governo brasileiro, é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vocês veem que aqui é imparcialidade. Parcialidade não, mas é uma tentativa de objetividade. Eu posso ser contra ou a favor, mas eu vou reconhecer méritos quando de fato eu os vejo ali. Esse é o meu compromisso com vocês.